Questão 4. O seu gráfico das funções a seguir. Aqui ele deu uma função f, né? Então aqui temos uma função. O nome dela é f. Então aqui temos o domínio, né? Menos 2 até o número 3, uma faixa de valores, todos os números entre menos 2 e 3. Isso aqui indo para os reais, contra o domínio. E aqui a lei de formação que vai levar esses números aqui às suas imagens é o 2x mais 1. Bom, para a gente conseguir construir um gráfico, a gente precisa de pontos, certo? E os seus pontos, eles têm que estar obrigatoriamente numa tabela, tá certo? Então vamos aqui fazer a tabela. A tabela vai ter duas colunas. E você só vai precisar de 2 pontos. 2 pontos são necessários para essa função. Tá certo? Então aqui, 2 colunas e 3 linhas. A primeira linha vai ser o nome das colunas. E a segunda e a terceira linha, onde estarão os teus pontos. Bom, o nome da primeira coluna é x. E o nome da segunda coluna é y. Por quê? Porque aqui, tá, os seus pontos eles vão ser formados por 2 coordenadas, né, conforme a gente já tinha falado na questão anterior. E o número que vai estar aqui na coluna do x vai ser um número do teu domínio, tá certo? Então tu vai ter que escolher um número do domínio. O número aqui que está no domínio. E o y, tu vai calcular, porque vai ser a imagem desse número. É quem esse número flecha, tá certo? Então vamos lá. Então a gente tem que pegar aqui um número que pertence ao domínio. Então lembrando, né, o nome da função é f. Esse é o domínio. O domínio, então, ele é uma faixa de valores, por causa desse colchetes aqui. São todos os números entre menos 2 e o 3. Então, por exemplo, aqui tem o menos 1. Tem o 0, tem o 1 e tem o 2. Mas são todos os números entre menos 2 e menos 1, todos os números entre 1 e 0, todos os números entre 0 e 1, todos os números entre 1 e 2, todos os números entre 2 e 3. Certo? Intervalo fechado, porque o menos 2 e o 3 estão nesse conjunto aqui. Tá? Infinitos números entre menos 2 e 3. Eu quero que você escolha um número. Tá certo? Ah, professor, pode ser a dízima periódica 0,22222? Pode ser. Só que é o seguinte, para tu calcular essa imagem, né, a imagem do 0,22222, como é que tu faz? Tu pega esse número e coloca no lugar do x. Então tu vai fazer 2 vezes 0,222 mais 1. Essa conta é chata de fazer. Então, não tente ser aqui rebruscado, tá? E escolher um número muito difícil, porque tu vai ter que calcular usando esse número. Tá certo? Então, por exemplo, escolhe o menos 1, escolhe o 0, escolhe o 1, escolhe o 2, escolhe o 3, escolhe o menos 2. Facilita a tua vida, tá? Para tu não errar a conta, porque se você errar a conta, você vai errar a imagem, certo? Quem esse cara flecha, você vai errar, porque você errou a conta, e daí você errou o ponto, tá? Então não faça isso aqui, não dificulta a sua vida, você terá 10 questões para fazer, então tá? Facilite a sua vida. Escolha um número entre menos 2 e 3, um cara que esteja no domínio, tá? Possivelmente aqui um número inteiro. Então você pode escolher o menos 2, por exemplo. O menos 2 pode. Tá? O que tu não pode escolher aqui é o 7, é o 8, é o 9, é o 10, é o menos 3, é o menos 4. Tá? É tudo entre ter uma dívida de 2 e ter 3 reais. Tá? Você não pode estar devendo 3. Dever 3 aqui não está dentro dessa faixa de valores. Dever 2,5 não está dentro dessa faixa de valores. Você pode dever 2, você pode dever 1,5, você pode dever 1, você pode dever 1,2. Tá? Agora você não pode dever menos 2,1. Tá? Porque você está devendo mais. É tudo entre dever 2, o máximo que você pode dever é 2. Você não pode dever mais que isso. Tá? E o máximo que você pode ter de lucro é 3. Tá certo? Então o menos 2 ele se encaixa. Menos 2 aqui se encaixa, eu posso pegar o menos 2. Então aqui, ó, o menos 2 pode vir.
E o y é a imagem do menos 2. É quem o menos 2 está flechando. Para descobrir isso, no lugar do x, eu coloco o menos 2. Então vai ficar 2 vezes menos 2 mais 1. Tá certo? 2 vezes menos 2 mais 1. Vamos calcular isso para descobrir quem o menos 2 está flechando. 2 vezes menos 2, positivo vezes negativo, sinais diferentes na multiplicação, dá negativo, dá menos. Menos quanto? Menos 4. Se está devendo 4, eu te dou R$1. Você está devendo agora 3. Pagou um pouquinho da sua dívida, ou seja, você tem aqui o seu primeiro ponto. Tá? Então, o menos 2 flecha o menos 3. O menos 2 flecha o menos 3. Então, seu primeiro ponto é ande 2 para a esquerda e desça 3. Ande 2 para a esquerda e desça 3. Ande 2 para a esquerda e desça 3. Seu primeiro ponto está aqui. Ó. Tá? Eu preciso dessa tabela para eu ver se você acertou o ponto. Se eu não enxergar essa tabela na sua prova, tá? A chance de você errar é 90%. Eu preciso dessa tabela. Tá? Então aqui você já colocou o seu primeiro ponto, agora vamos para o segundo. O x é um número que está no domínio. Você pode escolher qualquer número que está no domínio. Para facilitar a sua vida, pegue números aqui inteiros. O que você pode fazer aqui, por exemplo, é pegar o 3. Né? O 3 ele está no domínio. Então aqui eu pego o 3. E agora o y é a imagem do 3. Então eu tenho que calcular a imagem f de 3. Quanto é que é f de 3? F de 3, então, é 2 vezes 3, mais 1. Né? No lugar do x eu coloquei o 3, né? No lugar do x eu coloquei o 3, então ficou 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 mais 1, 2 vezes 3 é 6, 6 mais 1, 7. O 3 flecha o 7, então aqui é 7. O 3 vai flechar o 7, então o ponto ficou, vá 3 para a direita e suba 7. Vá 3 para a direita e suba 7 aqui. 3 para a direita, sobe 7. Na prova, o que você vai fazer? Agora você vai unir esses pontos, tá? E isso vai dar uma reta, tá certo? Então na prova você vai pegar a régua, você vai precisar de uma régua, tá? Você vai pegar a régua e daí você vai traçar uma reta alinhando esses pontos. Tá? Então, daqui até aqui. Só que é o seguinte, ó. Isso aqui é um entendimento que você precisa ter, tá certo? Professor, tracei a reta aqui, ó, entre esses dois pontos. Tá certo isso? Está certo. Tá? Por que que está certo? Porque a imagem são todos os números entre menos 2. Ó, o domínio são todos os números entre menos 2 e 3, né? E a imagem são todos os números entre menos 3 e 7. Dá para ver, ó. O máximo que eu desço é 3 e o máximo que eu subo é 7. Ou seja, está perfeita aqui a tua resposta. Ó. É essa reta mesmo. Se você prolongar essa reta, tá? Se você colocar essa reta um pouco mais para baixo, digamos, se você fizer isso aqui, ó, vai construir a reta. Pega a régua e você coloca além. Isso aqui já não está tão certo assim não, tá? Porque você está falando que... O que você está falando? Que a imagem está passando de valores acima de 7. E a imagem está passando de valores abaixo de 3. O que não é verdade. Os números que estão sendo flechados são os números entre menos 3 e 7. Isso aqui é a teoria que a gente fez da outra questão, da questão 2 e da questão 1. Se, entretanto, se aqui fosse o R, em vez de menos 2 e 3, fosse o R, isso aqui estaria certo. Tá? Então, quando você vê na questão da sua prova R indo para R, quando o domínio forem os reais, você vai ter que pegar a sua régua e traçar essa reta aqui, ó, passando por todo o gráfico, que nem eu fiz. Tá? Então, novamente, observação, para você saber isso aqui é muito importante, tá? Observação. Quando o domínio for os reais,
for R reta por todo o gráfico. Por todo gráfico. Agora, quando não for, tá certo? Que é esse caso aqui, ó. Quer dizer que a imagem vai ser uma faixa de valores, portanto, isso aqui está errado, ó. A reta é só entre os extremos, tá? A reta seria só entre os extremos. Então aqui, copiou isso aqui, ó. Isso aqui, ó, tem que estar na cabeça, tá? Quando o domínio é R, a reta vai passar por todo o gráfico, e quando não for, daqui. Daí a reta é só entre os pontos dos extremos, tá? Daí aqui a reta, que é o caso dessa questão, a reta é só isso aqui, ó. Tá? Por quê? Porque a imagem está entre menos 3 e 7. São todos os números entre menos 3 e 7. Eu não posso colocar, digamos aqui, ó, o 4, ó, 4. Ah, o 4, vou calcular a imagem do 4. Não, você não pode calcular a imagem do 4. Por quê? Porque o 4 está fora do domínio. Então, esse ponto aqui, ó, que seria, né, 2 vezes 4 mais 1, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, teria o ponto aqui, ó, 4 e 9, que quando você faz a reta toda, é isso que você está falando. Você está falando que o ponto 4 e o 9 existe, só que não existe nesse cenário. Por quê? Porque o 4 está fora do domínio. Tá certo? Então, é assim que se faz aqui essa questão 4.